A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora. Quando eu era pequena, eu e meu pai inventamos uma receita especial. O amor pela cozinha era o nosso maior passatempo. Essa paixão se transformou em negócio e, se depender de mim, eu vou tornar a nossa receita um grande legado. Seu negócio merece um grande plano. Adquira um plano Unifácil da Unimed para sua empresa com até 20% de desconto nos primeiros meses. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada. O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, a sua empresa autoriza operações, faz cobranças, pagamentos, transferências, investimentos e até deposita cheques. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS dessa semana, um oferecimento Sim de Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Ipiranga, troque suas milhas por passagens aéreas e Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Estamos sintonizados, canal 520 da NET Porto Alegre, com transmissão simultânea para a capital de todos os gaúchos, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Nossa Serra, Farroupilha, Cruz Alta, Uruguaiana, Capão Novo, Capão da Canoa, Atlântida, Remanso e Xangri-Lá. Mandar um abraço carinhoso para o pessoal que está nos prestigiando aí no litoral. Muita gente aproveitando o litoral do Rio Grande do Sul, nessa época de calor intenso, de forno alegre. Realmente o litoral é no mínimo 5 graus menos do que Porto Alegre. Então parabéns quem pode ir para o litoral, tirar férias, criançada, aproveitem. Lembrando que também nós estamos ao vivo, em tempo real, para o mundo todo na internet, no portal do Canal Bar. O endereço está na tela. Nosso abraço bem carinhoso a todos que nos prestigiam com a sua audiência. Confira nessa edição, diretor técnico da San Marino Fiat, engenheiro Mário Guglielmi, orienta como fazer uma viagem segura de automóvel nas férias. Reforma da Previdência alertou os brasileiros para a necessidade de contratarem planos de previdência privada para garantir a velhice. Entrevista exclusiva com o vice-presidente da Icatu Seguros, César Salti, sobre o tema. O programa Consumidor RS dessa semana está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de GBUX, a proteção certa para a sua família. Panvel Farmácias, você sempre bem. Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Bebidas Fruc, oferecendo o melhor sabor à sua vida. Guaraná Fruc é o melhor do Brasil. Antes de pegar a estrada, é preciso cuidar de alguns itens no carro para garantir a segurança dos ocupantes e dos veículos que vão cruzar a estrada com você. Esse cuidado faz parte do planejamento da viagem e é essencial. O motorista responsável é precavido e atencioso com o seu veículo. E para evitar problemas nas rodovias,
o engenheiro Mário Guglielmo, diretor técnico da São Marino Fiat, entrevista exclusiva que nos concedeu, alertou para um checklist necessário para uma viagem de carro segura. Pode rodar a entrevista. Estamos com o engenheiro Mário Guglielmo, ele que é diretor técnico da São Marino Fiat. São Marino Fiat Top Consumidor 2019, escolhida pelas entidades que compõem o Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor como melhor revenda Fiat no Rio Grande do Sul. São Marino Fiat. Verão, janeiro foi terrível, está entrando fevereiro, tem carnaval, muita gente querendo viajar. A recessão foi muito grande, engenheiro Mário. Então, gente que ia para fora do estado está ficando no estado, está indo para o nosso litoral aqui. Gente que ia para o exterior está indo para Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Muita gente viajando de carro, as estradas estão lotadas. É possível viajar de automóvel, com família, fazer uma viagem segura, engenheiro Mário? Olha, segurança é uma coisa que começa pela gente. Pois é. Mas a gente tem que se ajudar também, né? Concordo. Então a gente é importante tomar alguns pequenos cuidados que podem evitar que a gente tenha uma dor de cabeça muito grande. Concordo. Em uma viagem de média ou longa distância. Tem dicas pontuais para isso? Dicas pontuais, muito simples e que podem parecer no primeiro momento que até não fazem sentido, mas todas elas são baseadas em fatos reais que ocorreram com alguns de nossos clientes. E por isso que eu elenquei algumas aqui que eu acho muito interessante. Uma primeira providência assim, que é fundamental verificar se a documentação do carro e do condutor estão em dia. Carteira Nacional de Habilitação em dia. E o certificado de registro do veículo em dia, com o seguro pago. E agora a gente está nessa transição do emplacamento. Pode ser que o documento, você já tenha pago o 20, mas não tem em mãos ainda o 19, verifique se isso aí está ok, se já não venceu o outro. Então, documentação do veículo e do condutor ou condutores, se está tudo ok. Seguro do carro em dia também, seguro né? em dia. Claro, o DPVAT não tem como escapar, senão não vai ter a documentação, mas um seguro adicional sempre é interessante. Fundamental, né? Tá? A maioria das pessoas assim o faz. Tu citasse aí que as questões de recessão fizeram com que muita gente não trocasse de carro. E é verdade. É verdade. Isso aí foi particularmente forte no Rio Grande do Sul e eu vou dar alguns números aqui para ilustrar isso. Interessante. Enquanto em Santa Catarina o aumento do número de carros zero de 2018 para 2019 foi de 3,5%, aqui no Rio Grande do Sul foi de 0,2%. Ou seja, mas é uma diferença muito significativa. Muito significativa. A média nacional ficou em 6%, puxada por outros fatores que a gente até depois pode comentar. Santa Catarina 3,5%, que eu considero um valor adequado, porque é mais ou menos o valor da inflação. E nós aqui tivemos um aumento de venda de apenas 0,2%. Isso aí significa que, por algum motivo, ou por diversos motivos, alguns a gente pode até elencar, a gente sabe quais são, o poder aquisitivo, a vontade de gastar da nossa população foi freada por algum fator. Então, nada mais justo do que a gente falar em cuidados a serem tomados, que devem ser tomados inclusive com carro 0 km, por exemplo, essa questão da documentação, mas mais fortemente no caso do seu carro já ter 1, 2, 3 ou 10 anos de uso. Evidente. O segundo aspecto que eu quero salientar, que as pessoas, e isso é certo que acontece, é a questão de limpeza dos vidros. A gente descuida da limpeza não só do lado externo dos vidros, mas principalmente do lado interno. Com o uso diário, o ar-condicionado ligado, vão se acumulando partículas, gordura, suor, fumaça de cigarro nos vidros, que num primeiro momento tu não tem a real sensação de quanto isso reduziu a tua visibilidade. Mas no momento que tu pega uma umidade, uma chuva muito forte e os vidros ficam embaçados, para limpar com essa sujeira dentro é terrível. Então uma boa limpeza interna dos vidros é fundamental. E não precisa usar nada de especial, uma pequeníssima concentração de detergente com um pano úmido. E Gimo limpa-vidros? Um Gimo limpa-vidros, que é excepcional. É excepcional. O Gimo limpa-vidros é muito bom produto. Muito cuidado, porque tem alguns o Gimo não é o caso, por experiência própria. Mas tem produtos de limpeza de vidro
que dão um brilho muito interessante, por exemplo, para uma vidraça residencial ou para uma vidraça comercial, mas eles depositam uma pequena película invisível, mas com contato com agentes externos, fica sujo de novo e fica difícil de tirar. Então, use o detergente adequado. O Gimo, tu citaste um exemplo excelente. Também a limpeza dos vidros lá de fora. Isso é muito importante. Verifique se o reservatório de esguicho d'água, que ele é útil mesmo quando não tem chuva, Com certeza. esteja abastecido com água e com o detergente adequado para a limpeza de vidros externos. Por que esse detergente tem que ser adequado? A gente tem que levar em conta que quando a gente está andando pelas estradas, pelas ruas, o carro, os vidros do carro e todo o carro estão sujeitos a poeira de asfalto, óleo, ou diesel, ou de queima de óleo de algum carro, que aderem à superfície do vidro. E se não forem adequadamente limpos, vai ficar uma coisa horrível. Então, verifique se está cheio o reservatório e se tem o detergente adequado para carros. Okay. E mais um detalhe do detergente para carros. Alguns detergentes afetam as borrachas. Isso aí entra as vedações e a própria paleta do limpador. Detergente de cozinha, não? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Detergente específico para vidro de carro. Custa R$ 2, R$ 3, é vendido em pastilhas ou em tubinhos. Um tubo daqueles dá para todo o reservatório que tu tem, que vai durar 15 dias tranquilamente. E um aspecto fundamental com relação à limpeza externa dos vidros são as palhetas do limpador. Certo. Elas têm vida útil, elas estão expostas aos raios ultravioletas, vai degradando o material e elas precisam ser trocadas. Entendi. E isso aí tem que ser feito geralmente todos os anos. E é barato ou é caro o limpador? Não, eu não tenho aqui os valores porque varia muito de marca para marca, né? Mas não é nenhum absurdo, não. Principalmente as paletas mais modernas, que somente a borracha é substituída. Ah, entendi. Antigamente trocava toda a armação, Puxa. Hoje é só a borracha, é muito fácil trocar, qualquer pessoa pode comprar e ela mesma trocar. De preferência comprando numa concessionária, porque daí a gente vai ter certeza da procedência que o material é adequado. Tu estava comentando antes comigo de que às vezes o limpador ele pipoca em cima do vidro. Isso aí é sujeira externa do vidro. Então uma boa limpeza no vidro e a substituição da palheta certamente vai resolver esse problema. Às vezes essa limpeza não se limita a passar simplesmente água e detergente. Às vezes tem que passar algum outro tipo de produto que é fácil de resolver e dá para ser contornado. Bom, a gente já falou documentação, já falou em visibilidade, agora vamos falar de um dos aspectos talvez o mais importante na segurança de um carro, que são os pneus. A gente até estava comentando antes, né? Se a gente vivesse num mundo que não chovesse e que os pisos das ruas das estradas fossem de excelente qualidade, os pneus seriam todos slick. Por quê? Porque tem uma área maior de contato com o solo, o carro teria maior aderência e maior segurança. Por que os carros, então, não usam pneus slick? Bom, porque, primeiro, não se anda só num asfalto de excelente qualidade. Claro. Às vezes eu preciso andar em locais que eu preciso ter mais tração. Para isso ocorrer, eu preciso ter sulcos no pneu. Mas a principal razão do pneu ter sulcos é para fazer com que o filme de água que se forma durante a chuva seja rompido pelo pneu. E o carro não fique, literalmente, planando em cima da água, em cima de uma película de água. Então, essa espessura, a profundidade desses sulcos é de suma importância para a segurança em pisos molhados. Isso significa que não necessariamente o pneu tem que estar absolutamente liso para que ele esteja condenado. Ele tem que ter uma espessura mínima de sulcos para que essa água flua normalmente. Entendi. Essa espessura é fácil de verificar. Todo o pneu tem na sua banda de rodagem, lá no fundo do sulco, de tempos em tempos, ele tem uma pequena nódulozinho de borracha que se chama TWI, que é uma sigla em inglês que indica o ponto em que o pneu tem que ser trocado. Ou seja, quando aquela pequena saliência lá no fundo da ranhura estiver encostando no asfalto, está na hora de trocar o pneu. Pneu troço caro. Não é barato, mas a vida é muito mais cara. Concordo. Outro aspecto importante com relação aos pneus, a calibragem adequada. Vai viajar, a calibragem tem que ser maior do que a que tu usa normalmente na cidade. Primeiro, porque normalmente vai estar com mais carga, que parece que é evidente. Claro. E segundo, que a calibragem um pouco mais alta, ela
de uma maneira geral, ela é mais eficiente para o rendimento do pneu. Concordo. Não só no desgaste, principalmente no desgaste, mas também na segurança. O próximo item que é muito importante e que eu chamo a atenção porque agora tem uma questão mais específica no que diz respeito à legislação é a iluminação do farol. Claro. A iluminação do carro, a iluminação do farol. Eu estava pensando na legislação que obriga que os carros circulem com os faróis baixos ligados mesmo durante o dia. Eu moro em Águas Claras, uso a RS 040, seguido, né? Claro. A quantidade de carros com os faróis apagados continua muito grande. Não querem nem saber, parece que não existe lei. Como dirigir com o braço para fora, quando o Código de Trânsito brasileiro não permite que se dirija com o braço para fora. Eu acho que não é nem o caso aqui agora da gente discutir se a lei é válida ou não dos faróis ligados, mas o problema é que ela está aí. Sim, e que ela implica numa sanção, numa multa e pontuação na sua carteira. Claro. Então, voltando à iluminação, verifique se todas as luzes do seu carro estão funcionando. Claro. Mesmo aquela lâmpada dentro do porta-mala que eventualmente vai ser útil em algum momento. Tá? Se todas as setas dos piscas estão funcionando, se as luzes de posição estão funcionando, se o farol alto e o farol baixo estão funcionando, vai evitar dor de cabeça e vai ter uma viagem mais tranquila. Certeza. A gente falou nos pneus, esqueci de falar uma coisa, verifique se o macaco está o macaco e o triângulo. Dentro, e o triângulo, e se eles estão ok. Vamos passar agora um pouco mais para uma questão mais operacional. O motor. Qual o cuidado que se deve tomar com relação ao motor? É muito simples e é uma atividade que deve ser executada pelo proprietário e não num posto de gasolina. Verificar o nível do óleo. Por que deve ser pelo proprietário? Porque a maneira correta de medir o nível do óleo é com o motor frio. E se tu está chegando no posto, o motor não vai estar frio. Então o nível vai estar mais baixo do que deveria estar. E a pessoa pode ser induzida a comprar óleo quando não precisa. Entendi. Meça o nível num local nivelado e com o motor frio. Se o nível está ok e o prazo de troca do óleo está ok, não tem mais nada o que fazer. Siga a sua viagem e vá tranquilo. Se o nível está baixo e ainda falta muitos quilômetros para a próxima troca, providencia a reposição daquele meio litro que está faltando, que é possível de acontecer, principalmente nos motores mais modernos com turbina, que tende a consumir um pouco mais de óleo. Troca de óleo deve ser feita de acordo com o especificado no manual e com o lubrificante indicado pelo fabricante, porque o motor foi projetado para usar aquele lubrificante. E o mais importante de tudo, nada de aditivo no óleo, nenhum aditivo no óleo. Tu não tem nada absolutamente a ganhar colocando aditivos no óleo. Pelo contrário, é muito provável que tu tenha coisas a perder. Meu Deus! Tá? Às vezes a gente vê por aí alguns testes de fabricantes de aditivos que demonstram alguma característica do aditivo que parece ser milagrosa e excepcional. Aquilo não interessa, não é aquela a situação que o lubrificante é submetido. E sim outras que não são testáveis através de pequenas máquinas que se vê por aí. Em seguida, os freios. Verifique o nível do fluido de freio e se ele não está com opacidade que indica que está contaminado por água. O líquido de freio, ele tem uma característica, ele absorve, por natureza própria, absorve a umidade do ar ambiente. Então, se a tampa estiver trincada ou se a tampa não existir, ele vai se contaminar com umidade e precisa ser substituído. Mas a primeira coisa a ver se tem nível. Se o pedal não está borrachudo, tá? Em seguida, importante, pega o seu mecânico de confiança e peça para ele dar uma olhada nas pastilhas dianteiras, traseiras ou nas sapatas, no caso de alguns freios traseiros de alguns carros, se está ok e se o sistema hidráulico não apresenta vazamentos. Arrefecimento do motor. Os motores são resfriados pelo óleo também, e depois a gente vai falar um pouquinho disso, refrigeração do óleo, mas principalmente pelo líquido de arrefecimento, que é o que circula pelo motor e pelo radiador que está lá na frente. Entendi. Verifique se não tem vazamentos, se o nível está ok. Mais uma vez, não é no posto de gasolina se vê isso, porque isso só pode ser verificado com o motor frio. Também com o motor frio? Sempre com o motor frio. Tá? Até porque se tu tiver que abrir a tampa, se o motor estiver quente, não abra a tampa, vai jorrar fluido quente por ali. Vai se queimar. Vai se queimar. Vai provocar um acidente. Seu carro é novo, está próximo da revisão,
verifique se a sua viagem não vai coincidir com o período que a revisão tem que ser feita. Porque se você perder a revisão, corre o risco de perder a garantia do veículo. Claro. Como a tolerância da revisão é muito grande, é de 2.000 quilômetros em geral. Por exemplo, se a revisão é de 10.000, tu pode fazer entre os 9 e os 11.000. Tem 2.000 quilômetros para fazer isso. Faça antes de viajar, ou se der, faça na volta. Mas não esqueça, isso acontece nessa época de verão, é direto acontecer de pessoas nos procurarem para fazer a revisão, tendo ultrapassado o limite. Mas eu estava viajando. Bom. E não pode esquecer que a garantia legal de qualquer bem durável é de 3 meses. Com a defesa do consumidor. Código de Defesa do Consumidor. Os fabricantes, não só de veículos, mas de outros bens duráveis, estendem essa garantia por uma questão mercadológica, né? Mas pedem uma contrapartida para que essa extensão seja válida. E no caso dos veículos é realizar as revisões nos prazos estipulados. Perfeito. Tá? Um detalhe agora um pouco cosmético, mas que valoriza o seu patrimônio. O carro normalmente é vamos chamar de eletrodoméstico, apesar dos carros ainda não serem todos elétricos hoje em dia, mais caro que a gente compra. Disparado. Tá? Então cuidar um pouco dele para garantir o seu valor de revenda não custa muito, custa muito pouco. E uma boa, se vai para a praia, vai ficar um mês, o carro vai dormir no sereno, uma boa lavagem e uma cera de boa qualidade dão uma proteção extra muito grande para a pintura do carro. Eu nem estou falando na lataria, que essa dificilmente vai ser atingida, mas a pintura vai ficar protegida com uma boa lavagem e uma cera de proteção. Vou entrar um outro assunto agora, que é protetor de cárter, e daí entra a questão da refrigeração. As pessoas, talvez até por herança dos pais, dos avós, que sempre botavam protetor de cárter nos seus carros, tem a tendência de querer botar protetor de cárter nos seus carros. Se o carro não vem de fábrica, ou se não existe um protetor original fornecido pelo fabricante, não coloque protetor de cárter. Porque se ele não existe, é porque a estrutura do carro prevê que naquele local exista um fluxo de ar adequado para refrigerar o motor e o óleo do motor. E eu vou dar um exemplo bem claro. O carro que mais foi vendido no Brasil, eu acho que talvez em todos os tempos, deve ter sido o nosso velho conhecido Volkswagen Sedan. O Fusquinha. O Fusquinha. Ele não tinha protetor de cárter, nem tinha como botar. Verdade, motor traseiro. Então, andem com cuidado que vocês não vão precisar de protetor de cárter. Uma pequena dica aqui, né? E para terminar, uma das coisas que a gente se preocupa muito quando vai fazer uma viagem, até faz contas, porque isso aí pesa no orçamento da viagem, é o consumo do carro. Eu gostaria de dizer uma coisa muito objetiva com relação ao consumo aqui. Uma vez que seu carro esteja conforme as especificações do fabricante, quem determina o consumo é o seu pé direito. Entendi. E o seu pé direito é que faz um carro ser econômico ou não, tanto por acelerar quanto por frear. Se você precisa frear muito, alguma coisa está errada. Concordo. E quando tu freia, tu está transformando aquela gasolina ou aquele combustível que estava lá no tanque em calor nos freios. Tu está botando gasolina fora quando está freando. No mundo ideal, não precisaria existir freio. A gente tiraria o pé e deixaria parar, se a gente tivesse como calcular corretamente isso. Mas no momento que está freando, tu estás gastando mais combustível do que quando está acelerando, porque tu está matando um combustível que tu já queimou. É verdade. Eu acho que era mais ou menos isso, espero que seja útil para os nossos... Com certeza, os nossos telespectadores, o pessoal que está se preparando para viajar, né? Tivemos no programa da semana passada uma entrevista com a doutora Elizabeth, diretora de locações do Secov. Muito golpe de aluguel, de temporada, é muito problema. É muito problema, então... Quanto mais prevenção a pessoa puder fazer... Menos incomodação. Menos incomodação, ainda mais que vai viajar com família e tudo, né? Mas me diga uma coisa, Germar, tire a nossa curiosidade, telespectador. Onde é que nós estamos aqui? Isso aqui é uma sede nova da São Marino? A gente... Isso aí era... Tu tá dando um furo de reportagem, não era para comentar, mas agora que já falou no assunto, nós estamos num processo de troca de sede, vai ser pelo menos por um período de tempo, porque vai acontecer uma construção nova onde hoje é a nossa sede, né? E que entre os
componentes dessa nova construção vai estar a nova San Marino, que vai ser nesse local. Enquanto isso, a gente vai se mudar e nós estamos fazendo um esforço muito grande para que essa mudança signifique não alguma coisa provisória, mas algo que seja duradouro e muito provavelmente a nossa intenção é fazer com que aqui, onde a gente está hoje, seja, mesmo depois da inauguração da nova sede, a nossa nova oficina, que, como vocês podem ver aqui pelas imagens, é um local extremamente agradável. Muito agradável. Na Ipiranga, em frente ao Tumeleiro. Exatamente, bem na frente do Tumeleiro. Em frente ao Tumeleiro, na Ipiranga. Aqui. E aqui, aqui esse local que a gente está gravando é a recepção da nova oficina. Que maravilha, bonito, muito, muito bonito. Piso bonito, as salas muito amplas, tudo com ar-condicionado. É verdade. Vai ser um local muito legal aqui para receber os nossos queridos clientes que tanto bem nos prestigiam e que nesse mês fizeram novamente com que a Fiat realiza uma avaliação da satisfação dos clientes do pós-venda, assim como de vendas. Mas nesse mês, mais uma vez, todas as nossas lojas têm a classificação máxima possível da Fiat. San Marino Fiat. E são notas dadas pelos nossos clientes, o que nos dá uma grande satisfação. Eu tenho certeza, a San Marino realmente é diferenciada. Não basta a gente só comprar um carro bonito, o pós-venda é fundamental, deixa o consumidor tranquilo. Muito obrigado. Quer dizer que agora é desejar ao nosso pessoal que vai viajar, pé na estrada. Uma boa viagem. Boa viagem e boa sorte. Muito bem, direto aqui da San Marino Fiat, para o consumidor RS, Alexandre Appel. Ele se referiu a mais um item que eu vou lembrar aqui. A chave reserva do carro. Leve junto. Se você perde a chave do teu carro, vai te dar uma dor de cabeça terrível. Leve a chave reserva num outro compartimento, na mala da sua esposa, do seu marido, enfim. Consumidor RS faz agora um rápido intervalo. Na volta, confira. Reforma da Previdência alertou os brasileiros para a necessidade de contratarem planos de previdência privada para garantir a velhice. Entrevista exclusiva com o vice-presidente da Icatu Seguros, César Salti, sobre o tema. Rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Às vezes parece que eu nem existo, mas estivemos juntos em tantos momentos. Estava lá junto com você, vendo ela crescer. E naquela viagem que fizemos juntos, lembra? Mas não esqueça de cuidar de mim de vez em quando, porque muitas coisas da vida você enxerga através de mim. Gimo Limpa Vidros. Perceba o mundo ainda mais bonito. Gimo, qualidade comprovada. Somos todos pilotos e todos perguntamos lá. Piloto de corrida quer lubrificante no Jet Oil. Isso que é pit stop, hein? Rodilice. Já piloto de estoque, tem piloto de piloto, louco para trocar quilômetros de vantagens por passagem. E piloto da vida alheia. Eu acho que eles vão lá. Pilota agorizada. As galinhas, os cavalos. Onde tem desconto com Abastece Aí? Posto Ipiranga, lugar completo, só lá. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é bem Panvel, mais a Panvel é bem você. De volta ao Consumidor RS, que tem apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada, que está completando nesse mês 21 anos de sua fundação. Nosso abraço à direção da Gimo e a todos os seus colaboradores. Lembrando que acessando gimo.com.br você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Rio Grande Seguros, o teu futuro começa agora. A aprovação da reforma da Previdência em outubro do ano passado refletiu no comportamento dos brasileiros.
Uma pesquisa do Ibope Inteligência mostrou que 30% da população de classes A, B e C no país passaram a guardar dinheiro para o futuro após a mudança na legislação. Mesmo com a reforma, o regime de capitalização simples da Previdência, em que quem contribui agora banca a aposentadoria de terceiros, não é viável, inclusive pelo aumento da expectativa média de vida do brasileiro. A lógica da Previdência Complementar particular é fazer uma reserva financeira de longo prazo, que se somará à aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Atualmente, o teto do benefício pago pelo governo não chega a 6 mil por mês. Essa quantia, em muitos casos, é insuficiente para o segurado, que ao final da vida terá uma série de despesas prioritárias como saúde, remédios e talvez acompanhamento médico. Fomos ouvir a opinião de um especialista no tema, César Salti, vice-presidente da Icatu Seguros. Pode rodar a entrevista. Estamos com César Salti, vice-presidente da Icatu Seguros, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, nos recebendo aqui na sede da Icatu, no centro de Porto Alegre. Obrigado por nos receber, César. Mercado segurador em 2019. O Brasil começou a sair da crise o ano passado. Reagiu, teve bons resultados. A Icatu e a Rio Grande tiveram bons resultados? Vamos lá, eu vou fazer uma separação de mercado segurador, tá? Ok. Eu vou dividir mercado segurador em 2 blocos, mas eu poderia dividir em 3. Tá. Um são todos os ramos, automóvel e, vamos chamar assim, de produtos de proteção de bens. Certo. Não é o meu mercado de atuação. O teu é vida. Meu mercado de atuação, e aí por isso que eu digo assim, mais um bloco, mas que pode ser dividido em 2, é o mercado de pessoas, é o mercado de vida e é o mercado de previdência. Então, via de regra, eu trataria vida e previdência como uma coisa só. Só que previdência é um tema que está tão em alta e que tem uma projeção tão grande, não só de crescimento, mas como de perspectiva, que eu estou abrindo esse mercado em 2 coisas. Então, vamos entender o seguinte, o nosso ambiente de mercado, sim, vida e previdência, tem crescido muito. Tem crescido. Está crescendo muito. Fez um ano de 2019 muito bom, muito bom. E com uma tendência, a Icatu deve divulgar nos próximos dias resultado histórico, o maior resultado. Maior da resultado? história da companhia, deve divulgar. Mas com uma tendência de crescimento muito alto. Então, o que eu te digo assim? Apesar do resultado ter sido muito bom, a perspectiva é que esse resultado seja uma fração dos resultados possíveis ao longo dos próximos anos. Porque esse mercado tem, sim, uma perspectiva de crescimento muito alta, seja o mercado de previdência, às vezes como âncora, ou mesmo o mercado de seguro de pessoas. Tá? A reforma da Previdência trouxe uma inquietação no brasileiro. De repente, ele descobriu que o sistema público de previdência estava falido ou ia falir, e eu entendi que muita gente começou a buscar os seus fundos de previdência nas grandes operadoras, como é a Icatu. Isso é uma tendência irreversível? Houve essa mudança de comportamento? Vamos entender o seguinte. O que a reforma da Previdência fez para mim enquanto segurador? Ela ajudou a conscientizar a população. Mais do que o efeito econômico para o governo, que isso é uma outra discussão, sim. A reforma da Previdência, ela levou para a população uma informação, que é o seguinte: não existe braços fortes para te acolher. Se tu quer uma tranquilidade futura, tu tem que pensar nisso desde agora. E tu precisa problema teu. fazer algum tipo de reserva. Por quê? Vamos entender. Quando se cria o modelo de previdência no Brasil, o que esse modelo de previdência quer? Ele não quer garantir padrão de vida para ninguém. Quer dar um mínimo para a pessoa sobreviver. Ele quer dar um mínimo para a pessoa sobreviver. Se a gente vai retroagir no tempo,
a gente vai ver que quando se cria a Previdência Pública no mundo, o objetivo da Previdência Pública é dar um mínimo para a pessoa sobreviver. O objetivo da Previdência Pública nunca foi acolher o rico. Verdade. O objetivo da Previdência Pública é essa, ou era esse. Em algum momento, a gente começou a se perder e a entender que a Previdência Pública do simples mortal, a Previdência do trabalhador da iniciativa privada como eu, a Previdência de quem tem carteira assinada, ela iria manter o teu padrão de vida. Ela nunca se propôs a isso. Tanto que quem ganhava 5, 10, 15, 20, 30 mil, teria sim uma redução de ganho quando da sua aposentadoria. Estou falando das pessoas que estão no regime de previdência normal. Claro, claro. Tá? No regime geral, desculpa. Esse é o ponto. Só que o que acontece? Ao longo do tempo, o cenário mudou. Quando essa previdência no regime de repartição veio para o Brasil, tu tinha 8, 10, 12 pessoas contribuindo para um aposentado. Isto. Tinha saldo, tinha sobra. Com as sobras, se fez uma série de coisas. Por exemplo, o que é o IAPI? O antigo IAPI. O que é? É recurso excedente do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. Então, havia uma contribuição de uma categoria, que essa contribuição era muito maior do que a necessidade para pagar capital, para pagar renda, e o excedente, construção, infraestrutura, ok? O problema é que tu deixou de ter muitos contribuindo para um aposentado e passou a ter muitos aposentados para menos contribuindo. Desequilibrou a balança. Desequilibrou. Completamente. Isso. A minha avó teve 6 filhos. A minha mãe teve 5. E eu tenho 1. Dos meus 5 irmãos, ninguém teve 4 ou 5 filhos. Então, a população, por um lado, passou a botar menos jovens, ou seja, o índice de natalidade diminuiu. Diminuiu bastante. E, por outro lado, esta população estabelecida passou a sobreviver muito mais. Qual é a idade média de mortalidade do brasileiro hoje? Esse é o ponto. O brasileiro está vivendo mais mesmo? O brasileiro está vivendo mais todos os dias, sabe? Todos os dias a taxa de mortalidade, ou seja, a taxa de sobrevivência aumenta. E a idade de média do brasileiro, ou de sobrevivência do brasileiro, ela depende. É ao nascer ou é ao longo da vida? Esse é o ponto. Se tu me perguntar o seguinte, qual é a expectativa de vida do brasileiro ao nascer? Vamos imaginar, por causa que o Brasil é muito diverso. A gente tem uma diferença do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina para Alagoas, muito grande. Então vamos lá. Isso. Mas vamos estabelecer uma média qualquer, que se fosse 75 anos ao nascer. Quando chega aos 15 anos, não é mais 75 anos, é 80. A idade, a expectativa de vida é dinâmica, ok? Até porque se não fosse, uma pessoa de 76 anos perguntaria como é a tua expectativa de vida, tu diria menos 1. Não, a expectativa de vida, ela é ao nascer e depois a expectativa de vida medida, e ela está aumentando, sim. Mas esse é outro fator. Então, eu tenho menos jovens entrando, uma taxa de natalidade menor, e por outro lado, eu tenho uma taxa de mortalidade cada vez mais alta, ou mais longeva, desculpa, deslocada. Então, assim, o que acontece? Tu tem, por um lado, cada vez mais a população tendo uma longevidade maior. Gente velha. Gente velha. Eu não gosto do termo velho, sabe? Por causa que... Por que eu não gosto? Não, mas por que eu não gosto do termo velho? É porque isso pode parecer muito pejorativo. Quando eu olho para o passado, o que era o velho? Era um senhorzinho que não estava fazendo nada, estava jogando xadrez. O que acontece hoje? A vida tem 5 fases. Infância, juventude, maturidade, senioridade e decrepitude. Decrepitude seria a velhice, tá? Eu vou te dar um caso real. Um dia eu estou falando com o meu caseiro e ele está triste. E eu digo assim, o que houve? Tu está triste, está chateado? Ele diz, meu sogro faleceu. Eu digo, bacana. Entendo que tu esteja chateado por causa disso.
Estava doente? Ele disse, não, César, a semana passada ele estava aqui, andando a cavalo comigo, Puxa. mas teve um mal súbito e morreu. Eu disse, quantos anos? Ele disse, 92. Nossa. Eu disse, bacana. Uma pessoa 92 uma pessoa de 92 anos teve um mal súbito e morreu. Pode acontecer, por causa da idade, ok? Mas ele estava andando a cavalo, ele é velho. É o senhorzinho que morreu tomando a cerveja de Minas com 89 anos. Esse homem chegou aos 89 e morreu porque tomou uma cerveja contaminada. É inacreditável. Ele é velho. Não é velho. Então, por quanto tempo esse senhor ficou decrépito? Esse senhor, casualmente, por praticamente nada. O que é a velhice ou a decrepitude, grosseiramente falando ou tecnicamente falando? É a fase onde tu tem uma dependência física ou econômica, mas só que esse senhor não teve essa dependência. Tá certo. Ok? Tá certo, então, entendi. é o seguinte, o ponto não é mais a discussão da velhice. O ponto é a discussão de eu parei de contribuir, passei a estar aposentado, tô jovem, tô ativo e tô querendo consumir, mas eu não tenho renda. Exatamente. E eu vou sobreviver por muitos anos. Puxa, e quem é verdade. que vai me manter? Os ativos que estão jovens e contribuindo. Então, quando tu aposenta uma pessoa de 60 anos, que ele vai viver até os 90, ele tem 30 anos para receber renda. E num regime de repartição, ele vai receber de quem? Daqueles que estão ativos contribuindo. O problema é que tu tem cada vez menos ativos contribuindo para cada vez mais idosos recebendo. Fica uma Aí equação está com a equação Complica prejudicada. completamente. Então, o que acontece? De uma maneira geral, quando o governo federal baixa o teto de 10 salários, de 20 salários para 10, ele já está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho condição de pagar 20 salários. Quando ele cria o fator previdenciário, ele já está dizendo de novo, olha, nem 10 eu tenho condição de pagar. E quando ele fala que tem que fazer a reforma da Previdência e aumentar a idade mínima de contribuição, isso, aquilo, outro, ele não está fazendo algo por causa que ele quer fazer. Nenhum político faria algo nesse sentido se pudesse, porque isso deselege. Ele está fazendo algo porque ele não consegue pagar. Concordo. Esse é o ponto. Então, quando vem à tona essa discussão toda... Que essa realidade foi posta. Aí o brasileiro começou a compreender. Ele começou a compreender o quê? Que ele tem que fazer reserva. É isso e aí. que se ele quiser um futuro tranquilo, ele precisa guardar. Ele precisa guardar. E ele tem que mudar um pouco a equação. Ele tem que receber o salário, a renda dele, e antes de gastar, guardar um pouquinho para amanhã. Aí o plano de previdência é perfeito? Aí pode ser. O plano de previdência, ele é uma das alternativas. Mas é muito interessante. Porque ele é muito interessante, ele é muito Inclusive, bom. se a pessoa tem um dinheiro grande, vender um imóvel, ela pode pegar todo esse dinheiro e colocar no fundo. Sim. Não precisa ser mensal. Ela pode aportar como ela quiser, mas esse é que é o ponto. A grande mensagem não é faça um plano de previdência. A grande mensagem é acumule algo. E essa mensagem é tão antiga que mais ou menos é a história da cigarra e da formiga. Concordo. Ela é tão antiga que é mais ou menos isso. Então, assim, algumas pessoas vão fazer um fundo de investimento normal. Deixa eu te contar uma história rápida. Mas só para me completar esse racional. Outras vão fazer uma poupança, outras vão comprar um imóvel para gerar aluguel e ter renda, outras vão fazer um plano de previdência. Mas a grande mensagem é o seguinte, não é só consumir. E o pior, Apple, quando a pessoa consome bens, muitas vezes ela está contraindo despesa futura. Ah, bacana, eu vou comprar mais uma casa, ou eu vou comprar um sítio, ou eu vou comprar uma casa de praia, ou eu vou comprar um carro mais caro. Tudo isso são ativos. Mas tudo isso são ativos que são geradores de despesa. De despesas mensais. Mensais. Então são geradores passivos. Então o ponto é, quando tu está construindo a tua vida, tu está te organizando de forma a ter um futuro tranquilo, ou tu está construindo a tua vida te organizando de forma a ter um futuro intranquilo. Concordo. Porque que a tua renda vai diminuir, é certo. Concordo. Agora, tu está contraindo, comprando coisas que vão aumentar tua despesa futura quando tu vai ter menos renda.
e tu não está guardando, essa é a incoerência do processo. Eu acho que essa aí é uma lição de vida, isso aí. Mas essa é a incoerência do processo. Eu acho que isso aí é um negócio que todo mundo tem que parar e pensar sobre esse processo. Mas essa é a reflexão que as pessoas começaram a fazer. Essa é a reflexão. Então, assim, será que eu preciso comprar tanto? Será que eu não deveria guardar um pouco? Essa é a reflexão. E o que tem acontecido conosco? As reservas de previdência têm crescido. Elas estão crescendo? Não, de uma forma absurda. Eu faço parte da Icatu há 25 anos. Eu sei, eu me lembro. Praticamente construir... Eu acompanhei o nascimento da Icatu. Hoje... Eu sei quem é que fundou a Icatu, meu amigo. Mas hoje a gente tem aqui na região sul 3 milhões de clientes. Inacreditável, né? A Icatu, em matéria de Brasil, ela ultrapassa os 30 bilhões de reserva de previdência. É inacreditável. Sabe? E isso... É uma empresa sólida. Extremamente sólida. Fazem 25 anos que a gente cresce todos os anos mais de é impressionante 2 dígitos. É impressionante. Sabe? Então, é um processo consistente. Consistente. Sabe? A gente nunca vai ter um ano de dobrar de tamanho, mas a gente nunca teve, na nossa história, um ano menor do que o ano anterior. Perfeito. Sempre a gente cresce 10, 15. A Rio Grande Seguros, por exemplo, que a gente estava conversando há pouco sobre ela, uma companhia nova, 18% de crescimento de um ano para o outro, mais de 600 mil clientes, pessoas físicas, vai divulgar um faturamento anual superior a R$1 bilhão. Nossa. E vai divulgar um resultado de R$90 milhões. 92,8 milhões de reais, para ser mais especificamente, em relação a 2019. Então, assim, a gente vem com uma consistência muito alta. E qual é o grande ativo? O grande ativo é com um índice de satisfação das pessoas que trabalham conosco elevadíssimo. Uhum. Esse é um pouco o conjunto da obra. Concordo contigo. Ou a beleza da obra. A gente está fazendo algo que a gente vê que não só é consistente e sólido pelos resultados financeiros, mas a gente vê que é resistente e que é consistente e é sólido pela percepção do cliente em relação ao produto e à empresa que ele está. É o respeito ao consumidor. O respeito ao consumidor. Eu monitoro tudo a respeito da defesa do consumidor, até em função de ter sido diretor do PROCON em 2 governos. Icatu e Rio Grande não são reclamadas. Vocês conseguem, no processo de captar esse cliente e mantê-lo, uma relação absolutamente clara, transparente com ele, de grande o ponto satisfação. É o seguinte, é legal isso é uma coisa muito boa. Quando a gente tem... Primeiro, são empresas construídas para atender indivíduos. Pois é que nasceram assim. Elas nascem para atender indivíduos. E quando a gente tem problema, e todos os dias os problemas se estabelecem, quando a gente tem problema, a gente usa o problema como uma situação de aprendizado para que ele não se repita. Claro. Sabe? Então, essa é uma questão, e até falando uma coisa bem sutil, hoje a gente estava numa discussão com o marketing sobre um comunicado que a gente fez uma demonstração gráfica que não agradou um cliente. A gente tinha uma demonstração gráfica que um cliente disse assim, isso aqui eu não gostei. A gente está falando única e exclusivamente de imagem, mas ele diz isso aqui é meio contrário à minha visão de mundo. Tá? E a gente, ok, então vamos substituir isso. Por que vamos substituir isso? Porque outros que não reclamaram, pode ser que também não tenham gostado disso. Então vamos mudar a forma de nos comunicar. Colocar no lugar do consumidor, do cliente. Vamos mudar a forma de nos comunicar. Vamos nos comunicar de uma forma que tenha um índice de percepção absolutamente perfeito. Então vamos melhorar um pouquinho. E esse é um pouco da preocupação. É melhorar um pouquinho e melhorar os nossos índices de eficiência. A gente acredita muito que o Brasil tem muito para crescer, melhorando todos os seus índices de eficiência. Tudo que a gente faz tem oportunidade de melhoria. Na entrevista anterior com o engenheiro Mário Guglielmi, sobre dicas para uma viagem segura, e depois fomos tomar um café na San Marino Fiat, disse assim, Apple, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na Gerdau, eu me formei e trabalhei na Gerdau. Tinha um colega que era mormon, e eu perguntei para ele se o mormon tem que dar dízimo. Ele me explicou no livro dos mormons onde é que entra o dízimo, os 10%. E isso foi bom para mim, porque desde aquele dia, eu comecei a guardar 10% do meu salário.
e quando eu me aposentei eu tinha uma bolada, hoje eu vivo muito bem. É o que você está dizendo. Se nós tivéssemos tido a oportunidade de ter uma educação quando jovenzinhos, eu digo nós, as pessoas mais velhas, com certeza, muitos não estariam passando as dificuldades que estão hoje, lutando com uma aposentadoria do INSS, com muita dificuldade, não é? Se tivesse essa mentalidade, né? Mas na época não era assim, era um Brasil diferente, a Previdência estava boa, era um oba-oba, o brasileiro não se preocupava com isso. Não é que o brasileiro não se preocupava, o brasileiro, via de regra, ou em grande maioria, era jovem. É isso também. Essa característica... O jovem não tem... O que é o jovem? O jovem no ciclo de vida é um indivíduo que viveu tão pouco que ele se sente imortal. Porque ele tem muito para viver. É isso aí. O ponto é, esse raciocínio que tu está exigindo do jovem não é um raciocínio do jovem. É um raciocínio de uma pessoa madura, ele já viveu mais e ele passa a ter sensação de finitude. E ele passa a entender que ele é mortal. Principalmente quando tem filhos, né? Mas esse raciocínio não é do jovem. Entendi. Hoje, o jovem está forçado a ter esse raciocínio porque ele está vendo a realidade do mais velho. E aí ele está dizendo assim, opa, deixa eu pegar essa realidade como um aprendizado para mim. Mas este raciocínio não é natural dele. Então, tu não pode te culpar por não ter pensado nisso há 40 anos. Que na época não se pensava mesmo. Tu estava num ambiente que ninguém pensava. Ninguém pensava assim. Esse é o detalhe. Esse é o ponto. Agora... O mundo mudou, né? Agora o jovem que está do teu lado, ele está beneficiado por ti. Concordo. Por causa que ele está vendo a tua reflexão e ele está podendo se apropriar dela. E ele está podendo dizendo assim, deixa eu construir um caminho mais suave para mim. É isso. O mundo mudou. Só que se a gente tem consciência de que o mundo mudou, a gente se culpa menos. É verdade. E toma mais atitude. É verdade. Para mim, que trabalhei 16 anos no mercado de previdência, eu sempre tive seguro de vida, tenho. Alguma coisa acontece comigo, deixo seguro e entendo que nós temos que parar e refletir sobre essas coisas mesmo, sabe? Temos que refletir, principalmente quem tem filho, né? Hoje, escola pública é uma coisa complicada no nosso país, manter o filho numa escola privada, a Icatu tem seguro, tem produto nesse sentido que garante a continuidade dos estudos. Nós temos que pensar nessas coisas. A vida hoje é muito incerta, vivemos num país perigoso, golpe para todo lado. Eu fico muito feliz de ver empresas como a Icatu e a Rio Grande que nasceram com uma visão diferente, do cuidado com o consumidor. Vocês são vitoriosos por isso. Tenho muito orgulho de você, pelo teu trabalho, teu crescimento. É um amigo muito fraterno, uma pessoa, uma grande liderança empresarial nossa aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado. É um exemplo, uma família bonita, enfim. Quero te cumprimentar. Acho que, só vou te deixar um pedido, que a Rio Grande e a Icatu invistam nesse processo de educação do consumidor, chamando a atenção para que façam a sua previdência, que cuidem dos seus que amam. Não é possível que a pessoa não tenha um seguro de vida, que viaje loucamente de carro sem ter um seguro, enfim. Que vocês invistam um pouco nessa questão da educação da população. Nós precisamos resgatar um pouco disso. Nós precisamos ser um país melhor. A gente tem feito muito isso. Que bom. Te dizer o seguinte, que bom. Praticamente todas as pessoas que compõem a nossa área comercial, são quase 300 pessoas. É muita gente, né? Elas são treinadas para não falar de produto. Elas são treinadas para sensibilizar as pessoas sobre o ciclo de vida. Perfeito. Às vezes, algumas pessoas me perguntam assim, o que tu justifica, ou como é que tu justifica? E até um dia desse, um concorrente meu fez essa pergunta para mim, como é que tu justifica o sucesso da Icatu? Pois é. E eu digo, talvez eu justifique o sucesso da Icatu porque, via de regra, a gente não vende produto. O nosso objetivo é a gente se comunicar com as pessoas, fazendo única e exclusivamente que ela faça uma análise de o que realmente é importante para ela, efetivamente ser feliz e passar por essa jornada chamada vida da melhor forma possível e com o maior grau de felicidade e satisfação possível. Muito obrigado pela conversa agradável. Eu que agradeço. Você é uma pessoa muito especial. Casa sempre tua. Direto aqui da Icatu Seguros, com César Salti para o consumidor RS, Alexandre Appel.
E nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando também que se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do consumidorrs.com.br, link Plantão do Consumidor. Sua dúvida será respondida, se for o caso, faremos uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é o serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros e apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do consumidorrs.com.br. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da CE Distribuição pelo esforço que fez para atender os nossos pedidos. Recebemos de centenas de pessoas pedindo de socorro, falta de energia em função de temporal. Muita gente agradecendo aí a nossa interferência. Graças a Deus, a energia foi toda restabelecida. Muito obrigado pela sua audiência. Até semana que vem. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e boa viagem!